Boa tarde, eu sou Silvio Esser, jornalista do Globo, segundo caderno do Globo, aqui bastante honrado de mediar essa conversa de gente que escreve sobre música, escreve música e faz livro. Então, assim, começando pelo livro mais recente, o livro que acabou de sair do Prelo, a Lorena Calabria está, apesar de um longo período, né, já militando no jornalismo musical, ela estreia agora em livro com Da Lama ao Caos, a história do disco do Chico Science e Nação Zumbi, o disco que saiu em 94, lá um dos primeiros do movimento Mangue Beat, e ela esquadrinhou esse disco para uma coleção muito bacana que a editora Cobogó tem do livro do disco, que é de volumes em que cada um deles disseca um disco fundamental da música popular brasileira, ou da música popular mundial. Então eu queria que ela começasse aqui falando de por que Da Lama ao Caos e como foi esse trabalho de pesquisa para avançar em relação ao que já existia de bibliografia. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É uma emoção, um prazer enorme estar aqui, principalmente nesse ano da Bienal, de afirmação da nossa liberdade e da vontade de que esse país seja mais justo e verdadeiramente representado, não com o que a gente tem visto por aí, esses nossos representantes. Esse é o meu recado principal, mas ele tem tudo a ver com o livro que eu escrevi, porque, mais do que um disco, eu acho que o Da Lama ao Caos fala de um pouco de tudo isso. Fala de uma turma que batalhou muito para fazer o seu sonho virar realidade. Eu estou falando do Chico e da Nação Zumbi, que eu pude conviver um pouco ainda em vida em São Paulo, e quando recebi esse convite da editora Cobogó, eu já conhecia a coleção há uns anos atrás. É uma coleção que já existe no mercado estrangeiro, ela chama 33 1/3. E a primeira vez que eu peguei um livro que eu comprei dessa coleção, que foi da banda Portishead, eu fiquei me perguntando, se eu fosse escrever um livro dessa coleção, qual seria o disco que eu gostaria de escrever? Então, quando eu recebi esse convite, eu já tinha a resposta na ponta da língua. Eu queria contar a história desse disco, eu queria contar a história dessas pessoas. Uma vez o Chico, dando uma entrevista, ele falou assim, poxa, ele surpreso, já tinha viajado, feito 2 turnês internacionais. Essa história que aconteceu com a gente podia acontecer em qualquer lugar do mundo. E é um pouco isso que eu quis contar. Eu quis contar o que aconteceu antes do disco, trazer um pouco da realidade, que é um pouco também o que a minha geração viveu, onde a informação ainda era muito escassa, não tinha internet, era pré tudo isso que a gente vive hoje, mas todo mundo que tem sede, gana, vontade e vive de informação, e principalmente se alimenta de música, qualquer coisa que chega na mão da gente, a gente abraçava assim com uma vontade absurda. Eu tenho aqui 3 colegas de geração, talvez o Silvio seja o mais novo. Mas a gente era rato de informação, a gente ia até a banca de jornal comprar revista importada. E a minha surpresa foi que, em Recife, isso também acontecia. Claro que com menos acesso, mas tudo que chegava de informação eles consumiam. E eu fiquei muito surpresa de ver que, mesmo parecendo que é um lugar tão distante, a gente estava tão perto e tão próximo. Então, essa é a história que eu quis contar nesse livro. Estou muito contente, é o 20º título dessa coleção, que é uma coleção que, para quem gosta de música, é um grande prazer a gente ter acesso. São títulos traduzidos de autores internacionais e títulos brasileiros também, falando de discos brasileiros. E é um pouco um mergulho, como o Silvio falou, em cada obra. E eu espero que todo mundo tenha acesso a esse trabalho. É isso, por enquanto. Seguindo aqui, a gente está com o Leone, um dos grandes compositores
da música pop brasileira, tanto no começo do Kid de Abelha, quanto em carreira solo e para outros cantores, outros intérpretes. E ele é esse livro aqui que ele lançou em 2017, o Baião de Dois, nem é o primeiro livro dele, ele já é um veterano da indústria editorial também, porque em 95 ele fez um livro que inclusive dá nome ao nosso debate de hoje, que é o Letra e Música, né, com entrevistas com colegas compositores da geração, Renato Russo. E Baião de Dois é um livro curioso, que faz parte da produção poética do Leone. E um livro mais curioso ainda porque ele é um livro feito em bate-bola com outro poeta, Mauro Santa Cecília, que, como a gente estava conversando agora, um começava o poema, o outro completava. Então, Leone, eu queria que você falasse sobre o processo desse livro e a gente começasse a introduzir, né, a questão, né, o que é poema, o que é letra de música. Essa é uma pergunta sem resposta. Bom, é um prazer estar aqui falando para vocês. Esse livro faz parte de uma tentativa de fugir da música, na verdade, porque eu faço música há 30 e tantos anos, né? Eu comecei com Kid de Abelha em 82, então são 37 anos de carreira, e tem uma hora que você acha que entendeu o processo, o que você sabe fazer, e o processo começa a ficar um pouco menos interessante. E eu comecei a dar umas aulas, umas oficinas, junto com o Mauro Santa Cecília, de poesia e letra de música. Então eu dava aula de letra de música, apesar dele ser letrista também, mas ele é mais poeta que letrista, e eu dava aula de letra de música, a gente misturava as coisas, tinha essa pergunta realmente do que é letra de música, o que é poesia, mas aí ele começou a mandar uns deveres de casa, e eu comecei a fazer e me interessar por poesia, porque é algo que eu não domino, é algo que eu sei que eu não faço com maestria, é um lugar onde eu estou me jogando para errar mesmo, né? E eu acho que eu tinha perdido um pouco isso com a música. Assim, eu sabia que eu fazia boas canções, bem feitas, mas chega uma hora que, assim, eu sei que ela tem que durar 3 minutos e pouco, que tem que ter um refrão, vou mudar esse acorde porque vai ficar melhor da parte A para o refrão, não sei. E aquilo começou a ser pouco desafiador para mim. E aí eu resolvi ir para a poesia porque eu não tinha a menor ideia, e não tinha nem vontade de publicar no começo, não. Era vontade de escrever coisas que eu pudesse experimentar, ao contrário do que sempre me disseram em música e que eu acreditei, que você tinha que construir uma voz, né? Você tinha que ter uma voz sua, que as pessoas ouçam a música e falem, essa é uma música do Leone, essa é uma letra do Leone. Na poesia eu queria o contrário, não ter voz nenhuma, experimentar de tudo. E o Mauro também é letrista, né? E a gente começou a pensar nesse processo de escrever juntos, porque é um disparador, de alguma forma. Não existe, assim, eu não acredito que exista a pessoa que escreve, seja letra de música, poesia, ou que faz um quadro, quem lida com arte em geral, que faça algo do nada. É um gênio que capta na sua antena maravilhosa, um iluminado que vai fazer uma coisa totalmente original. A gente sempre escreve a partir do que a gente já viveu, do que a gente já ouviu. Tudo que a gente faz é um diálogo, né? Eu não me acho originalíssimo. Eu acho que eu faço um bom diálogo com as pessoas que me antecederam. E a ideia foi isso, aprofundar essa ideia de diálogo, né? Eu tenho a minha carga de conhecimento, ele tem a dele, e a gente ainda tinha um poema um do outro para dialogar. Aí a gente fez esse livro Baião de Dois, porque também brinca um pouco com a história de Baião, é de música, mas também é de comer, né? Baião de Dois, é o Baião de nós dois, e era uma coisa mais de se divertir. Mas a gente nem pensava no começo em publicar, era uma provocação. E aí ele levou para 7 Letras, onde ele já publicou outros livros, e resolveram publicar, e eu fiquei feliz. Mas assim, eu ainda acho que eu ainda vou publicar um primeiro livro de poesia. Já publiquei 2, mas a vontade eu ainda não sou um poeta, eu sou um explorador disso. Como da outra vez também que eu fiz o outro livro, Letra, Música e Outras Conversas, eu estava ali de jornalista, eu também não sou jornalista, né? Então todos os livros que eu escrevi são de coisas que eu não domino. Eu não sou um bom poeta, nem um bom jornalista, mas tem um lado que é meu ali, na conversa com os outros compositores,
eu sabia do que eles estavam falando, das angústias que eles tinham, porque eu passo pela mesma coisa, né? Então, as perguntas que eu fazia, talvez jornalistas não fizessem, né? Das angústias, das coisas que deram errado, né? Muitas canções deram errado. Eu olho para trás, às vezes olho nos discos do Kid Abelha, dos Heróis da Resistência, eu falo, caramba, como é que eu lancei essa música? Deu errado mesmo. Hoje eu não comporia isso, não escreveria isso. Quando eu comecei a fazer um show com os meus sucessos, algumas músicas eu escondia. Essas eu não vou gravar, não vou mostrar. Tomara que eles não lembrem que eu compus. E aí, quando eu ia entrevistar outros compositores, para mim, eles eram capazes de dizer, não, realmente, aquela ali eu achei que tinha acertado e foi um tiro na água. Então, assim, a minha relação com o livro ainda é uma relação de diletante. E eu espero continuar. Se eu lançar outras coisas, vai ser assim, nesse mesmo caminho. Agora, por incrível que pareça, estou escrevendo um livro, que eu não sei quando vai ficar pronto, talvez daqui a uns 3, 4 anos, sobre a crise da democracia representativa. E eu não sou um cientista político, nem um sociólogo, nem nada disso, mas é a partir da visão da literatura, da arte, da própria incapacidade de representar o real, de como essa ideia de democracia representativa sempre foi uma ideia excludente, sempre foi para uns poucos, e não deve nem interessar a maior parte das pessoas o que eu penso a respeito, mas eu estou escrevendo a respeito. Então é isso, assim, minha relação com o livro é de diletantismo, mas espero que algumas pessoas leiam e gostem, né? E teve uma coisa curiosa que a Lorena observou, né, que vocês são 3 colegas de geração, e foi uma geração que eu acompanhei, começou a produzir quando eu estava ainda começando a estudar jornalismo, e assim, para mim é uma honra chegar, assim, last but not least, Arthur da Pieve, jornalista, que assim, para mim foi um dos caras que me levaram a fazer jornalismo e escrever sobre música, pensar como é que a trajetória dele, né, do Jornal do Brasil, escrevendo sobre música, e como um garoto punk se torna um especialista em música clássica, né? Eu acho isso exemplar, e é o que o livro dele, Do Rock ao Clássico, vem a mostrar. É uma coletânea de 25 anos de produção de colunas para o jornal o Globo, que acompanha basicamente a trajetória desse crítico de música, desse jornalista que vai passando por um processo de descoberta da música, e vem desde lá dos primeiros dias em que era o baterista de uma banda punk, até hoje um apreciador da música clássica. Eu queria que você falasse dessa trajetória que está, quer dizer, de uma certa forma resumida, mas bem representada nesse livro. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado à Bienal pelo convite para estar falando aqui. Eu comecei a escutar rock por rock progressivo. E rock progressivo mistura com jazz, com música clássica. Então, isso, desde o início da minha audição semi-profissional, porque eu não trabalhava com isso, mas tocava, escutava muito, quer dizer, escutava muito mais do que tocava, já tinha esse germe ali. E eu adorava Pink Floyd, eu tinha escutado aquele disco da Vaca, What on Earth Mother, e tinha falado, isso é outra coisa. Eu escutava Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, evidentemente nada contra eles, mas quando você escuta o disco da Vaca é outra conversa, é outra dimensão, inclusive em termos de gravação. Só que aí, um pouco depois, eu escutei o disco do Sex Pistols, o Nevermind the Bollocks, que é o único disco do Sex Pistols, porque eles consumiram em chamas logo em seguida. E aí só um colega meu de colégio tinha o LP, e eu troquei pelo meu LP do Zé Ramalho, no qual ele cantava Admirável Gado Novo, e 300 unidades monetárias da época, que eu, evidentemente, não tenho nenhuma ideia do que sejam, 3 mariolas antigas, sei lá o que era naquele tempo, pré-Plano Real. E aí pedi para esse mesmo amigo que pintasse uma camiseta para mim, escrito Sex Pistols, punk rock. Mais ou menos naquele ano, a gente se formou no colégio, e fiel a esse espírito que eu tinha descoberto, porque para quem escuta Pink Floyd, escutar Sex Pistols é tipo ser atropelado na ciclovia. É um negócio
Um carro invadiu a ciclovia e te jogou para cima. Tinha formatura no colégio, eu proibi a minha mãe de ir à formatura, e vocês não sabem o quanto eu me arrependo disso, mas eu achava que era punk fazendo isso. E aí, quando eu fui receber aquele canudo vazio que a gente recebe em formatura, porque é sempre um canudo vazio, né? Nunca é o diploma propriamente dito, eu desliguei o cabo do microfone ainda cabeado. E todo mundo achou que eu fiz de propósito, como forma de protesto, porque eu era punk, desliguei o som, etc. E depois tive que chegar lá e receber uma outra coisa, desliguei de novo, por puro atrapalhamento. Mas achavam que, novamente, 2 vezes, desliguei o cabo para fazer protesto, etc. E fui mudando, continuei escutando música, descobri que eu podia trabalhar com isso do outro lado do balcão, escrevendo sobre isso, há mais tempo do que esses 25 anos, começando no Jornal do Brasil, lá atrás. E meu gosto foi mudando. Um pouco por conta de assim, um respeito pelo Chico Buarque, que a minha geração, em princípio, não tinha, os meus amigos não tinham pelo resto da geração deles, porque a gente queria música politizada, e naquele momento ali a música não podia ser muito politizada por conta da censura, essa que de vez em quando teima em reerguer a cabeça. E o Chico Buarque não, Chico Buarque peitava de frente, ao custo de eventualmente ser censurado. E aí escutava-se música popular também, mas, sobretudo, Chico Buarque, linha Chico Buarque. A gente não tinha a sutileza de perceber o quão político, por exemplo, é o Clube da Esquina de Minas Gerais, porque a maneira de ser político deles é mais sutil, muito sofisticada também. E continuei escutando. Meu avô escutava música clássica, escutava um pouquinho daqui, meu pai bebia com Jorge Ben num botequim. Tinha uma série de coisas assim que eu me fazendo escutar. E hoje em dia, como disse o Silvio, ao cabo disso, ao cabo não, mas a maior parte do que eu escuto é voltado para a música clássica. E a minha preocupação é que há uma quantidade enorme de preconceitos sobre música clássica, muitos deles alimentados pelas próprias pessoas que gostam de música clássica. Dizem que ela é difícil. Acredito que 10 ou 15 toques de celular nessa casa sejam em cima de melodias de música clássica. Quantidade enorme de música clássica usada e abusada em comerciais de televisão, mas os entendidos tradicionais gostam de dizer que ela é difícil, que você precisa ser mais velho, ter estudado música, que ela é cara. A maior parte dos espetáculos no municipal, quando consegue colocar, é mais barata do que uma consumação artística num barzinho meio mais ou menos. E nem pensar em grandes shows, né, por conta do peso da meia entrada e da entrada inteira. Então, tem uma série de bobagens, que é música de gente velha. Tem um colega nosso nos Estados Unidos, e cada vez que ele é confrontado com a observação de que música clássica é para gente velha, ele pergunta assim, qual é a idade média dos Rolling Stones mesmo? Aí a pessoa faz as contas e responde, essa altura devem ser 73 anos, 74. E aí ele diz, a idade média dos integrantes da Filarmônica de Berlim é de 32 anos de idade. Qual é a música jovem, qual é a música para velho? Então, esse tipo de bobagem acaba me incomodando, porque eu quero que mais gente, como sempre, como jornalista, eu quero que mais gente escute também o que eu estou escutando. Se vai gostar ou não, é lateral. Mas que as pessoas escutem coisas diferentes, não fiquem sempre escutando as mesmas coisas. E, para mim, a música clássica continua oferecendo muita coisa diferente. Pode ser novidade do século XVI ou do século XVII, mas tem coisas que são incrivelmente atuais e são belas, são bonitas, elas valem a pena ser escutadas. Então, o livro é um pouco essa trajetória. Só depois de selecionar e sem crônicas, e 100 é uma coisa de neurótico, né? Eu estabeleci que seriam 100, 20 para rock, 20 para rock brasileiro, 20 para jazz, 20 para músicas populares e 20 para música clássica. Só depois é que eu vi que tinha um contínuo, que fazia um sentido, que de alguma forma, ao menos para mim, a minha vida até ali, até aqui, está contada ali, porque são momentos da vida, as coisas que eu escutava mais, fazendo referências a coisas lá fora. É isso aí. Obrigado. Bom, temos 3 livros que, apesar de tratarem de um tema comum, né, que é a música, eles são 3 livros completamente diferentes, né? E eu queria saber de vocês, assim, quais são as dores e as delícias de se pegar uma produção e embalar ela num livro?
Bom, eu fiquei um grande tempo fazendo uma pesquisa. Eu comecei a escrever um livro do zero, porque muitas coisas já foram publicadas a respeito desse disco, mas eu quis buscar uma nova perspectiva, ou seja, o que muitos entrevistados do livro pensavam a respeito dele, ou refletiram a respeito desse livro, depois de 25 anos que o disco foi lançado. Esse disco, para quem não conhece, ele é considerado um dos grandes discos da década de 90 e também um dos grandes discos da música brasileira, porque ele traz uma característica muito forte, onde você rompe pela primeira vez alguma barreira que ainda tinha, como o Chico gostava de dizer, entre o regional e o universal, e traz para a música brasileira um discurso mais forte e também abrangente do que é a música brasileira. Você pode misturar ritmos que sejam universais, com coco, com a ciranda, com o maracatu, e isso não causa nenhum estranhamento. O que me levou a essa pesquisa grande era buscar também novos personagens, porque a gente, como jornalista, costuma ter uma primeira visão que eu chamo dos protagonistas da história. Eu fui buscar os secundários, os coadjuvantes e até as participações especiais na história desse disco. Eu gosto muito disso, é o meu modo de trabalhar, mesmo escrevendo para a televisão ou em algumas revistas onde eu já trabalhei, de perseguir aquela informação, e vou muito pela minha intuição. Então, às vezes, um personagem, alguém que te deu uma dica que nem é a principal, mas você vai buscar e descobre uma grande história por trás. Então, esse livro é feito de grandes e pequenas histórias que compõem a trajetória desse disco. Então, eu começo falando desde as primeiras festas que eram realizadas no Recife Antigo, num puteiro, não porque era exótico, vamos fazer num lugar mais diferente, porque eles não tinham dinheiro para alugar qualquer outro lugar, para que eles pudessem tocar as músicas que eles gostavam e dançar as músicas que eles curtiam na época. Então, eu começo o livro contando dessas primeiras festas que eles realizam e que seria o pontapé inicial do movimento Mangue Beat, até o que acontece com esse disco quando ele não é um disco bem recebido no Brasil, pelas rádios, pela imprensa bastante, mas ele é um disco que não tocou tanto nas rádios. Porque nas rádios que tocavam música pop e rock, ele era considerado um disco muito de música nordestina ou regional. E nas rádios que seriam mais populares e mais abertas a tocar ritmos tradicionais do Nordeste, ele era considerado um disco de rock, muito pesado por ter guitarras. Então, ele ficou ali no meio do caminho e, por obra do destino e perseverança do produtor da banda, ele chegou a fazer uma turnê internacional. A banda se apresentou no Central Park, num dia histórico, com Gilberto Gil. Então, eu quis contar também o que acontece com o disco depois que ele sai. Quando você perguntou dos grandes desafios, bom, esse disco, a história do disco passa pela minha história também. Então, quando eles iam até o aeroporto comprar a revista Bis, eu escrevia na revista Bis. Quando eles gravam fitas e eles fazem uma espécie de compartilhamento, né, que hoje é só a gente enviar para alguém uma playlist, eles copiavam fitas e ficavam trocando e discutindo. Isso também tem muito a ver com a minha trajetória, com a minha geração. Então, o grande desafio foi tentar conseguir colocar tudo isso que eu falei das grandes e pequenas histórias em algumas páginas, porque eu tenho um limite, a Isabel está vendo ali. E o livro é o 20º dessa coleção, é o primeiro que sai com fotos. Então, eu quis também selecionar essas fotos para que elas também contassem histórias. Elas são fotos muito pessoais da banda, de pessoas ligadas à banda, e elas também têm sua história própria. Para mim, o grande desafio foi escrever um livro com esse fôlego e tentar contar essa história da melhor maneira possível e da maneira mais sincera possível. Leone, então, qual é o momento que você percebe que você tem um livro? Não tem, né? Não tem. A gente tinha um prazo. Quando finalmente o Mauro me convenceu a lançar e falou com o editor, a gente teve um prazo. Então, serão tantos poemas.
São 10 poemas, na verdade, que cada um escreve, um para o outro, e depois a gente incluiu mais 2 poemas prévios que cada um tinha. E a gente sabia que, como tinha um prazo, eu tinha que ir escrevendo. Ele me mandava, a partir dali eu tinha que escrever um outro poema. E foi uma época que eu estava fazendo muito show, então eu escrevia na estrada. E falei, caramba, não vai dar tempo de eu te mandar, não sei o quê. Tem até um dos poemas que chama Fudeu, porque eu falei, não, eu vou ter muito tempo, eu vou estar muito tempo em aeroporto, muito tempo em hotel, e não tive tempo nenhum, foi uma corrida horrorosa. Até era pelo Nordeste, mas uma das viagens, que era pertinho, era tipo Fortaleza, João Pessoa, foi com escala em Brasília, uma coisa maluca, a gente tinha que acordar cedo, e eu acabei escrevendo um poema sobre isso. E aí uma hora a gente teve que entregar esse livro, então acho que não fica pronto. O livro que eu estou escrevendo, eu acabei de escrever um livro também que já está pronto, segundo pessoas que leram está pronto, eu tenho certeza que não está, e que sei lá quanto tempo eu vou demorar para acabar isso. Eu acho assim que, no meu caso, eu não tive essa aflição dela, assim, ela é jornalista. Tem Jornalista é aflito. Tem um nome Tem a que zelar ser. nisso, né? Tem que ser, né? Tem que ser. E tem um nome a zelar nisso, né? Seu primeiro livro Jornalista também, tem deadline. Maravilhoso. E aí, eu não tenho um nome a zelar como poeta, então para mim foi mais tranquilo. Mas eu posso me intrometer no livro dela aqui, que está Claro. falando... Adoraria. Porque o livro do Chico Science, o disco do Chico Science e todo o movimento Mangue Beat, de alguma forma me remete muito à Tropicália, que também tem essa coisa de misturar ritmos de fora com ritmos brasileiros, a coisa mais popular também com a literatura mais refinada, né? E eu acho que, fazendo uma autocrítica da minha geração, a minha geração foi menos capaz de incluir a música brasileira no seu repertório. Fora os Paralamas, que era uma exceção ali na nossa geração. Quando você pega os anos 90, aí pega Chico Science, Raimundos, e depois vem o Los Hermanos. É como se fizesse as pazes, né, com a nossa história, com a nossa tradição. Acho que a gente teve que, para se criar, né, para criar uma geração, a gente teve que se opor ao que vinha antes, mas era uma oposição falsa. Porque eu adorava Chico Buarque, adorava Luiz Melodia, sempre gostei de Caetano, sempre gostei de Gil, e a gente ficava meio, né, fazendo, não, eles são velhos, eles não sabem de nada. E eu acho que foi um pêndulo para o lado, né? E eles puderam fazer o caminho para o outro lado, e para a gente foi muito libertador também. Olha só, são bandas de rock fazendo isso. Pode ser legal, pode ser moderno. Né? Pode ser bacana. Depois eu acabei fazendo um disco bastante de MPB, que não tinha nem bateria, inclusive, era só percussão. E para mim foi libertador, né? Então, assim, esse é um disco que é importante para a geração que veio antes também, né? Porque normalmente a gente fala da influência que tem para depois. Eu acho que esse disco teve uma influência para quem veio antes também. Para a gente foi muito legal. Posso pegar daqui? Por favor. Não, é isso que o Leone falou, e tem toda razão. Nossa geração virou as costas ou tapou os ouvidos para música popular brasileira durante um bom tempo. Mas aí depois foi reaproveitando, né? Com exceção dos Paralamas, que sempre estiveram lá, e de alguma forma estão no Mangue Beat direto, né? Não fosse o Herbert Viana paraibano de nascimento, né? Nasceu na Paraíba, está ali perto. Depois, com o tempo, as pessoas foram agregando. Eu me lembro de uma entrevista com Humberto Gessinger, uma vez, dos engenheiros do Hawaii, e outro dia eu falei, Hawaii? Todo mundo falava, eu falei, não, é Hawaii. Na década de 80 era Hawaii, escreve Hawaii, se você ver lá é H-A-W-A com 2 Is. Ele tinha na faculdade de engenharia, tinha tentado formar um quarteto de chorinho. Aí ele me falou, mas imagina, 4 alemão tocando cavaquinho, não ia dar certo. Aí eles começaram a tocar rock, fizeram um rock mais pesado. E mesmo o Renato Russo, né, eu tenho um livro sobre ele no meio do caminho. Certa vez ele estava ouvindo uma garotada discutindo se Legião Urbana era MPB ou rock. E ele ficou com o ouvido atento. E eles acabaram concluindo que Legião Urbana era MPB. O Renato ficou puto da vida com aquilo. Eles concluíram que rock era Pantera, que é uma banda de funk metal, hoje em dia não é nem muito lembrada, da década de 90. Então tinha esse antagonismo, mas o Renato também, mais para o final da vida,
Também tem música brasileira nos discos da Legião Urbana. O descobrimento do Brasil é muito sobre isso. E mesmo antes, Imperfeição, que é uma música que uma vez o Maurício Valadares me sugeriu que devia ser o hino do Brasil. Se vocês não lembram de Perfeição, escutem quando saírem daqui, porque é um hino alternativo do Brasil. E o Maurício tem toda a razão. Tem uma hora em Perfeição, no qual o Renato alinhava todas as nossas mazelas, mas aí entra um samba enredo, um samba exaltação, a moda do Renato. Venha teu coração está. É outra coisa, mas ele sobe o tom e aí vem um samba, mas é um samba moda de Legião Urbana. Então foi sendo reaproveitado. Tem uma pessoa aqui da plateia quer saber por que não se faz as ligações da música pop com os ritmos tradicionais brasileiros não existem mais naquela proporção que havia com Chico Science. Por que isso hoje está meio se perdendo? Que não existe mais? Nossa, eu acho que existe mais do que nunca. A gente vive hoje em dia uma época em que a gente pode ter acesso à música do mundo inteiro e do Brasil inteiro, e às vezes músicas que você jamais vai ver numa loja de discos, mas você pode escutar na sua casa. Então é só uma questão de você procurar. Se o seu filtro é esse... Quem foi que perguntou? Cadê? Eu gosto de ver quem perguntou. Você acha que tem pouco? Que chega na mídia? Tá. É mais fácil para a gente te ouvir. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. É que a pergunta não é bem essa, assim, mas o que está escrito aí é isso que ele falou. É o seguinte, tem acho que uns 2 ou 3 anos que eu tive acesso a um disco do Sting, e ele gravou um disco que foi baseado em poemas do século VI, enfim, é uma coisa bem antiga. Ele fez uma pesquisa extensa, né, para fazer aquilo. Não vendeu. Acho que não vendeu muito. Ele falou, não tive muito sucesso, não foi, mas eu não fiz para vender. É lógico, acho que deve ter vendido muita coisa. Mas, enfim, o que eu estou falando é que é uma percepção. Eu posso estar errado, devo estar. Mas, por exemplo, tem pessoas como o próprio... Acho que o Chico Science mesmo, eu vi uma vez, o Carlinhos Brown, o Gilberto Gil, participam num festival de percussão que tem na Bahia, não sei se teve em outro estado, chama Percpan. E são festivais que pesquisam ritmos e tudo mais, e juntam esses ritmos ou tentam integrar. O que o Leone falou, eu acho que é pertinente, muitos grupos se voltaram, sim, para a música brasileira, para o ritmo brasileiro, mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho que não tem muito trabalho de pesquisa para trazer mais esses ritmos para dentro do que talvez porque não seja comercial, não tenho certeza, mas a pergunta seria mais ou menos isso. Você diz mais por parte dos artistas, dos artistas contemporâneos? Eu acho que ainda que tem bastante. Eu acho que tem. Mas e eu acho que tem muita influência como o Leone falou. Acho que o Dalai Lama Caos, o disco, e o próprio movimento Mangue Beat, que não é nem um trabalho de resgate, mas é um trabalho de jogar uma luz e mostrar a riqueza que você tem, e que encantou várias publicações estrangeiras, dando um destaque muito grande ao disco, porque a gente tem aqui no nosso quintal uma variedade tão grande de ritmos. Eu mesmo, como jornalista, fiquei um pouco até envergonhada quando eu comecei a fazer a pesquisa do livro, por conta disso, porque entre Sudeste, entre Rio e São Paulo, as cidades onde eu morava, eu achava que eu era uma pessoa curiosa por música. Eu me deparei com muita coisa que eu não conhecia, ou que eu conhecia de um jeito mais da escola. Maracatu era uma coisa quase que uma dança folclórica, e não sabia a diferença entre maracatu, de baque virado e baque solto. Então, eu, como jornalista, me senti uma ignorante perante a grande variedade cultural e as manifestações culturais que existe em Pernambuco, imagina no Brasil inteiro. Então, para mim, também foi um trabalho muito bom e interessante de ter essa descoberta. E tem um dos personagens no livro que fala uma frase muito boa, que depois que ele viu uma apresentação do Chico Science Nação Zumbi,
E ele, que é um cara que só escutava música gringa e hip hop americano e tal, ele falou que foi a primeira vez que ele sentiu um orgulho danado de ser brasileiro. Então, acho que esse é o maior legado que qualquer artista pode deixar, é fazer com que nós, brasileiros ouvintes, tenhamos esse orgulho da nossa cultura, do que é verdadeiro, do que é nosso. E eu acho que, assim, é uma percepção que ela pode estar um pouco equivocada. Você pegar o funk, por exemplo. O funk começou como uma imitação do Miami Bass, a levada do Miami Bass, aí incorporou lá o tamborzão, e aí já foi essa mistura total, só que a gente acho que ainda tem um olhar um pouco preconceituoso para saber que ele realmente usou ritmo brasileiro misturado com ritmo internacional e criou uma coisa nova. Também não ficou só na nostalgia do que é antigo, da tradição, a partir daí criou uma coisa nova. O sertanejo de hoje mistura todos os ritmos também, né? O sertanejo mistura com forró, com axé, até com o próprio funk. Então, assim, as misturas estão acontecendo, às vezes a gente não se dá conta. E eu acho que na internet tem de tudo agora, né? Como tem o trabalho do seu amigo que não vendeu, também tem um monte de trabalho que a gente não fica conhecendo, ou que fica conhecendo só de nicho, né? Mesmo sertanejo, que é famosíssimo, eu, por exemplo, não conheço as duplas, né? Então, mesmo que é famoso, pode passar batido pela sua antena e você achar que não está sendo produzida uma coisa que está rolando, porque nunca vi a música ser tão múltipla, ser tão diversa, tanta gente produzindo tanta coisa legal, que fica tudo escondido a céu aberto, né? Como é que chama atenção? Mas eu tenho uma impressão bem diferente, assim. Eu acho que a música é muito mais pessoal hoje. Você não tem mais que atender ao mercado, ao dono da gravadora, ou principalmente que tinha muito nos anos 80, você tinha que saber o que a rádio ia tocar, né, para fazer que tipo de arranjo você ia fazer, ou consultar o cara de venda. Não, isso não está vendendo agora. Como não vai vender mesmo, a gente sabe que não vai vender, aí pode fazer qualquer coisa, né? Então, a minha impressão é o contrário. O que a gente não sente mais é um movimento. Existe, claro, o movimento do sertanejo e do funk, mas, em geral, a música é mais particular, mais individual, né? Sem grandes tendências. Aí fica mais complicado a gente ver, mas eu penso o contrário também. Eu estou com a Lorena. Eu queria lembrar, não sei se chega a ser um movimento, mas foi uma geração, uma onda, uma pororoca, para ser mais exato geograficamente, que bateu aqui no Sudeste, que é o pessoal do Treme, lá de Belém do Pará. Gabi Amarante, Bonde do Eletro, Dona Onete, que não tem nada a ver com música pop, era uma professora e começou a cantar umas músicas muito sacanas, que não passariam pelo crivo de alguns prefeitos. Ela é uma galera que está lá, mas não são um movimento. Agora, eles não precisam de nós. Eu acho que na década de 80 havia a ideia, precisava estourar no Sul para fazer sucesso. Não precisa. A música gaúcha nunca precisou. Você vai no Rio Grande do Sul, a quantidade de músicos nativistas, escritores nativistas, chefes de cozinha nativistas, dane-se o resto do Brasil. E Belém do Pará a mesma coisa, o mercado está lá, eles continuam vivendo muito bem. De vez em quando, ainda bem que alguma coisa estoura aqui no Sul, mas não é mais necessário, não é mais uma centralidade, que acho que o pessoal do Mangue Beach começou a romper de uma maneira um pouco mais periódica, mais sistemática. Certo. Aproveitar você, Arthur, tem uma direção específica para você. Deixa eu botar aqui. O que você achava da disco music e qual a razão do esfacelamento da disco music? Eu tinha um amigo guitarrista que ele invadiu uma sessão de embalos de sábado à noite em Copacabana só para jogar ovo e tomate podre na tela. Ele era o herói da minha turma. Eu achava a discoteca o fim da picada. A principal razão é porque eu não gosto de dançar. Hoje em dia eu não danço porque eu já me acasalei. Mas mesmo naquele tempo, quando eu não tinha me acasalado ainda, eu não gostava de dançar, enfim, preferia jogar bola. E mal, mas bastante. E não gostava, no Bee Gees eu não gostava. Mesmo quando alguma pessoa de alto escalão, tipo Aretha Franklin, dava uma picadinha na discoteca, eu pensava assim, um pecadilho menor, ela está tentando fazer uma onda.
Na verdade, a discoteca ela é um puxadinho de uma coisa do qual eu gostava e conversava com o Silvio outro dia mesmo sobre isso. A gente achou em algum momento que a música eletrônica, não a do DJ Alok, e aqui não é nenhum juízo de valor, é só para dizer que é outro estilo, mas aquela música eletrônica nascida nas ruínas de Detroit, que é meio uma cidade fantasma nos Estados Unidos, que aquilo seria Chemical Brothers, isso seria o futuro da música, e acabou não sendo. A discoteca é um puxadinho dançante daquela música, né? Não o contrário. Daquela música eu gostava. De discoteca, eu acho que eu nunca pus os pés numa discoteca, papagaio, aquelas coisas, eu acho que... Então você não viveu, Arthur. Era com certeza. maravilhoso. Mas com Era certeza. maravilhoso. Eu sempre tive Era um essa grito impressão. de liberdade, numa época que a gente não podia nada no Brasil. Eu era adolescente, não tinha noção daquilo, só fui ter depois. Tudo isso, esse hedonismo, aquela coisa do prazer, das luzes piscando, o baixo pulsante, as produções todas, revolucionou muita coisa. Agora, para quem não dança, realmente deve ser horrível. É que nem se levar alguém que não gosta de samba no meio de uma batucada do carnaval. Vai achar um horror. Agora, para quem dançou, e dançou com consciência, porque você pode achar que muitas letras era só, é sábado, a gente vai se divertir. Não, mas tinham letras também de muita afirmação também, de individualidade, sexualidade, de você combater o que for, o que tivesse vigente, porque tinha um pouco isso, toda essa coisa mais libertária e mais flexível de você sair de noite para se divertir, também é um ato político, de você mostrar que aquelas pessoas que estavam ali eram operários, eram pessoas que eram de classe social que muitas vezes juntavam dinheiro para ir para a discoteca se divertir. Então, era um lugar também de trabalhadores. Assim como a punk music trouxe um discurso também forte, por trás de toda da purpurina e da meia de lurex, existia um pensamento muito forte. Eu defendo a discoteca até a morte. Na mesma época, no mesmo cinema de Copacabana, foi exibido um documentário do AC/DC, e aí tinha aquela lei do curta, tinha que passar um curta brasileiro. E alguém, um burocrata desses, teve uma ideia genial de colocar um curta sobre o sovaco de cobra, Chorinho. Aí Ademir de Fonseca cantando, a galera louca para ver o AC/DC na tela, antes deles virem ao Brasil. E eu me lembro que nesse documentário perguntavam para o Angus Young, que é aquele cara que toca guitarra vestido de colegial, o que ele achava da Terceira Guerra Mundial. Ele parava, apertava o olho e respondia: eu sou a favor. Eu estava com a turma do Angus Young nessa época. Não, mas a disco music, eu tentava odiar, porque eu tinha uma banda de rock, então eu tentava, e já aquela coisa entre punk e discoteca, mas os baixistas eram maravilhosos. Grave? Nossa. Nossa! Só ter produzido o Tic já valeu tudo, né? Assim, muito bom. Claro que teve muita porcaria, porque foi a primeira vez que a indústria apostou naquela coisa de... Não tinha nem carreira, né? Eram singles de pessoas que tinham que dar certo. Então, teve muita porcaria mesmo. Mas teve muita coisa muito maravilhosa, como em toda a época, né? Também, né? Eu, no meio dessa guerra, eu fico com Gang of Four, que era punk disco. Tá vendo? Dá para ter Dá para todas conciliar. Agora, Leone mencionou que se envergonha de algumas composições, mas a pessoa aqui da plateia quer saber quais composições você se orgulha. Livrou você de... Opa, eu achei que era... Livrou de perguntar qual você se vergonha. Eu me orgulho da obra em si, né? Assim, de ter composto tanta coisa que eu posso olhar para trás e dizer que eu gosto. E normalmente eu gosto mais das canções que eu estou compondo no momento do que das canções antigas. E eu sempre tive uma coisa de internamente ser uma pessoa muito mutável. Apesar das composições parecerem que sou uma pessoa bastante estável, eu não sou, não. Eu já fui vegano, budista, comunista, anarquista, não sei o quê, e sempre achava que agora eu estava certo e aquela outra pessoa estava errada, agora é que eu sabia as coisas da vida, e como eu fui idiota. E eu tinha essa relação com as minhas músicas. Agora é que eu sei compor. Antigamente fazia umas... Aí eu volto e falo, não, eu não conseguiria compor essa hoje em dia mais, com esse olhar, e fiz as pazes com o meu repertório. É claro que tem músicas que ficaram mais marcantes, que fizeram mais sucesso,
Mas tem umas que, para mim, batem mais emocionalmente. Tem uma especial que chama Temporada das Flores. Não faz muito sucesso, mas com quem faz, né? Que é uma música que fala sobre depressão, sobre sair de depressão. Eu, na verdade, nunca tive depressão, mas tem muitas pessoas ao redor que tiveram. Na verdade, tem, né? Porque você pode ter sob controle, mas... E aí eu recebi vários feedbacks, muitas pessoas dizendo: essa música foi muito importante para mim. Em um momento que a minha vida estava muito difícil, muito escura, essa canção foi importante, eu ouvia seguidamente, e depois que eu superei, virou como um amuleto. E aí eu me dei conta também da potência, né, da música, da arte, que assim, eu pude ajudar uma pessoa que eu não conhecia, eu não sabia que estava passando por problema nenhum, que eu compus no meu quarto e que de alguma forma tocou em especial aquela pessoa. E então, algumas canções desse tipo são especiais. Tem uma outra que chama Fotografia, que virou música de formatura, que ela falava das coisas que ficaram na fotografia, na amizade, no amor, não sei o quê. E aí eu comecei a ver que várias formaturas tinham essa música como tema. E aí eram músicas de turmas, já não eram, né, música de uma pessoa específica, música de turmas. Então, assim, eu como compositor me sinto mais orgulhoso quando a minha canção chega de uma forma especial, que não é só aquele refrão que tocou no rádio e todo mundo cantou. Apesar disso também ser uma coisa que é tão difícil fazer um sucesso, que ter vários sucessos na carreira é uma coisa que me dá muito orgulho. Porque também essa coisa de cantar junto é uma das melhores formas de celebrar a vida, né? Eu acho que quando a gente está num momento em que a cultura é tão desprezada, é tão vilipendiada e quase criminalizada, né? Não, os mamadores da Lei Rouanet, tem que ganhar o seu próprio dinheiro, como se fosse mais uma mercadoria como qualquer outra. Saber da potência dela, lembrar disso, me faz poder continuar fazendo o que eu faço, porque tem hora que dá vontade mesmo de desistir diante do cenário que se formou, né? Assim, o que eu venho me batendo nas redes com pessoas que me agridem porque eu sou artista, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Foi uma coisa que o Chico Buarque até falou uma vez. Antes da internet eu achava que eu era amado, descobri que eu sou odiado. Porque quem vai lá falar é o cara que odeia, né? O cara que gosta vai lá, curte, ouve. Então, assim, essas canções que tocam, e as outras também que fazem celebrar, me fazem entender a importância, me lembrar por que eu faço isso também, né? Lorena, tem uma pessoa da plateia que queria saber... Olha, vocês não são obrigados a bater palma depois de cada resposta, tá? Lorena, uma pessoa da plateia queria saber que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de Josué de Castro nas músicas da Nação Zumbi, né? Quem foi? Tudo bom? Oi. Ser Josué, não. Olha, aconteceu uma coisa muito curiosa que acaba permeando o livro todo. Muito do que houve, do que contribuiu para a feitura desse disco, foi obra do acaso. Então, Josué de Castro apareceu para o Chico Science de uma forma muito inusitada. Ele já tinha no imaginário dele a importância que era o ritmo ou a mistura que ele estava criando. Ele era muito ambicioso e ele queria batizar esse ritmo. Como ele convivia com o mangue, era uma coisa que fazia parte do cotidiano. No fim da rua dele tinha um mangue, ele catava caranguejo. Recife é cortada por rios. Então, o manguezais é parte do cotidiano de muitas famílias e até de sobrevivência de outras tantas com menos poder aquisitivo. Então, ele já tinha isso na cabeça, ele batizou o ritmo e já estava gravando algumas músicas, já usava o caranguejo como um símbolo forte. Foi aí que ele encontra um jornalista chamado José Teles, que acompanhou todo o nascimento dessas bandas, e ele foi levar uma fita com as músicas na casa do José Teles, junto com o Fred 04.
E lá o José Teles, vendo o que eles estavam escrevendo, essa temática, falou, mas isso aqui tem tudo a ver com o Josué de Castro, com o livro Homens e Caranguejo. Josué era um grande pensador, um homem à frente do seu tempo, ele foi reconhecido internacionalmente também, cientista, médico, pensador, pensava o Brasil, escreveu um livro sobre a fome como o grande mal da humanidade, não a pobreza, mas a fome. E era um homem de uma lucidez e de uma clareza incrível, esse grande pensador José de Castro. Eu também não conhecia José de Castro. Para mim era uma coisa muito antiga, que eu já tinha estudado na faculdade, talvez sociologia, nessa disciplina de sociologia, quando fiz comunicação, e retomei ele no livro. Então, assim, o livro do Josué não é a Geografia da Fome, que é o grande livro dele. O livro que depois o Chico veio a ler foi Homens e Caranguejo, que é um romance do Josué de Castro, que ele usa esses personagens para falar da fome, mas é um romance. Mas foi uma grande coincidência. E Chico conta em entrevistas que depois disso ele foi atrás da obra de Josué de Castro e viu realmente que existia essa semelhança. Mas ele não fez inspirado no livro. Isso segundo um jornalista que apresentou para ele a obra. Mas eu acho que depois ele começou a pegar alguns elementos e colocou em outras músicas, isso sim. Mas a obra dele, as músicas principais, já estavam compostas quando ele teve contato com a obra do Josué. Mas foi muito importante você falar isso, porque o Roberto Rossellini, o diretor italiano, ele se interessou muito e ele chegou a começar um projeto sobre Josué de Castro. Então, o disco também resgata esse autor, ele sendo citado nas músicas até textualmente, né? Resgata esse grande brasileiro que talvez seja desconhecido ainda até hoje. Obrigada pela pergunta. Ninguém aplaude. Foi eu que liberei eles. Melhor. Da Pieve, Johann Sebastian Bach está presente no rock em qual gênero? Nação Zumbi e Vila Lobos tem casamento? Totalmente. Olha só, tudo que a gente escuta, Bach está presente. Bach foi um dos caras que no século XVII organizou as notas da maneira que a gente escuta. Cada instrumento, na verdade, faz um tipo de som, é óbvio, mas isso implica que fazem tipos diferentes de nota também. Nota é física, né? É uma onda. E a nota para cada civilização é a maneira como a gente recorta essas notas. Na nossa civilização no ocidental são 12 notas, e foi o Bach que deu essa chuchada final nas notas. Então você pode estar escutando Maiara e Maraíza, Anitta, Chico Science, Sex Pistols, você está escutando um dedinho do Bach ali, mas isso é de uma maneira bem estrutural, mas indireta. Agora, um dos temas mais famosos da década de 60 é a Whiter Shade of Pale, do Procol Harum, que é em cima de uma cantata do Bach. Aquele órgão sendo tocado, aquele tirado diretamente do Bach. E a outra coisa, Chico Science e Vila Lobos, totalmente, porque Vila Lobos era um cara que escutava música popular, né? Ele tocava violoncelo, mas ele frequentava a roda de chorão. E por isso que a gente escuta as obras clássicas dele e se identifica com aquilo, porque a música clássica dele está cheia de música popular. Assim como Sepultura gravou também música indígena, né? Então está tudo casado, ou Baroni também já gravou com indígenas, está tudo possivelmente misturado. Demanda que alguém coloque o ovo de Colombo em pé, dê aquela cortadinha na base e coloque o ovo em pé. Felizmente tem sempre alguém fazendo isso. Leone, quais conselhos você daria... Então vamos combinar de aplaudir sempre? Quais conselhos você daria para alguém que compõe e deseja seguir carreira musical? E quais foram suas maiores dificuldades no início da carreira? Eu vou dizer, carreira musical hoje é uma confusão mesmo, assim, eu não sei, não daria conselho nenhum, talvez desistir. Carreira, não desistir da música, desistir da carreira como uma meta, né? Porque, assim, meu filho é músico e está estudando, está fazendo faculdade de música,
Me preocupa assim, com a coisa da carreira, realmente. Existem muitas possibilidades de você fazer várias coisas com música, trilha de filme, acompanhar artistas, trilha para videogame. Tem muito lugar para música, né? Muita produção audiovisual, mas a carreira musical é uma coisa complicada, porque antigamente bastava você ter um contrato com uma gravadora que você tinha uma possibilidade de ter uma carreira. Hoje em dia eu não sei, eu vejo bandas maravilhosas que acabam porque não conseguem se manter. Eu fiz parceria com os Móveis Coloniais de Acaju, banda maravilhosa de Brasília. Um dia eles pararam porque eles não ganhavam dinheiro. O guitarrista era economista do IPEA, pesquisador, por isso ele conseguia ir para a estrada, e ele falou, eu não mostro o nosso fluxo de caixa para outras bandas para elas não desanimarem. Porque eles faziam turnê pelo Brasil inteiro, eles tinham um festival deles e não ganhavam dinheiro. Ficou complicado. Depois da digitalização, ficou muito democrático, todo mundo pode gravar, todo mundo pode lançar, mas ficou muito difícil ter uma carreira estável. Então, eu não sei. Eu sou uma pessoa do milênio passado, talvez não seja bom para dar conselho nesse milênio. Mas eu sei que tem gente fazendo e tem gente acontecendo. E ontem mesmo eu conversei com um cara de gravadora, na festa de um amigo meu, falei, mas ainda existe gravadora? Eu falei, sim, estamos aumentando, contratando mais gente. Deve ter um segredo aí, eu não sei, mas eu não sei o que fazer mesmo. Eu vejo assim, bandas de pessoas que têm bons contatos, que são talentosas, e não rola, não sei, não imagino o que fazer, mas tem que fazer, tem que continuar fazendo, tem que gravar. Atualmente é isso, você tem que ter internet e lançando música, até uma hora que... Música, vídeo, inventar. Mas, por exemplo, agora tem o Terno. O Terno parece que é uma banda que agora tem uma carreira. Então, acontece, né? Acontece. É uma banda maravilhosa. Tinha outra pergunta além da carreira? Tinha uma outra pergunta além da carreira, né? Conselhos. Não, conselhos eu não tenho. Não tenho conselhos. As dificuldades que você teve no começo da carreira. Aí que está, era por isso que eu estava pensando. Eu não tive dificuldades, por isso eu não sei dar conselhos. Eu estava lá quando as coisas aconteceram, eu dei muita sorte, porque eu tinha montado uma banda, acabado de montar uma banda, e no Rio de Janeiro tinha o Circo Voador, que seria um lugar para a gente tocar, com grande visibilidade. A Rádio Fluminense lançando música de quem quisesse, fazendo demo, a gente levava demo em cassete, eles tocavam. E a Blitz estourou. Então as gravadoras saíram correndo atrás de bandas. E as bandas estavam lá no Circo Voador e na Rádio Fluminense. Então, assim, a gente fez um show no Circo Voador, que eu fiquei nervosíssimo, porque a gente só tinha 6 músicas, a gente não tinha música para um LP, né? Na época chamava LP, e a gente só pôde tocar porque naquela época no Circo Voador tocava todo mundo junto, então a gente tocou junto com Macalé, ídolo total para mim, fiquei nervosíssimo com isso, Zé da Gaita, eram umas 6, 7 bandas a gente tocou. A segunda vez que eu fui no Circo Voador para assistir os Miquinhos Amestrados, veio um cara da gravadora, da Warner, falando, passa lá na segunda-feira que a gente quer conversar com vocês. E aí a gente entrou num disco que era um pau de sebo, que era o Rock Voador, com 6 bandas, que inclusive tinha o Celso Blues Boy, e várias outras bandas que faziam um rock muito hard rock antigo, eles estavam querendo alguma coisa na linha da Blitz. A única coisa que tinha parecido era o Kid de Abelha. Então, assim, eu dei sorte, o esforço que eu fiz para isso foi o esforço de aprender a tocar, de compor e tudo mais, mas eu não tive problema com o mercado. Sabe um lugar onde eu assisti o Kid de Abelha? No Monte Líbano, aquele clube ali na beira da lagoa. Era uma noite de lançamento de um disco ao vivo do Rolling Stones, Still Life e o Kid de Abelha, que ainda eram 7 pessoas, eu acho, na época, 8, sei lá, se apresentando como parte desse show, fazendo um cover, sei lá do que, dos Rolling Stones. É verdade, a gente fez Let's Spend the Night Together. E era assim, a gente não tinha nem repertório quando a gente foi contratado. Eu fiquei chocado, assim, como é que eles contratam a gente, né?
E a gente tinha 2 músicas que a gente tinha autoproduzido. E também, veja só, dei sorte um bocado, que a gente tinha um contraparente que era publicitário, e ele alugava estúdio para gravar um programa para caminhoneiros. E sobrava a hora de estúdio no final do mês. E foi aí que a gente entrou no estúdio e gravou Pintura Íntima, numa versão que não foi a definitiva, e mais umas 2 músicas e botou na Rádio Fluminense. E aí, quando a gente foi... Porque a ideia desse disco, do Rock Voador, é que cada um teria um single lançado, e aquele que fizesse sucesso ficava, os outros eram jogados fora. Aí o primeiro foi uma banda chamada... Qual era aquela do Dá Mais Um, do Penetra? Sangue da Cidade. Sangue da Cidade. Sangue da Cidade. Tocou um pouquinho, não fez sucesso. Aí a segunda banda que ia ser testada era o Kid Abelha. E o Lulu, eu e o Herbert éramos amigos e a gente começou a conversar muito com o Lulu Santos. A gente foi num show dele, não sei o quê. E aí o Lulu falou, não, vocês não vão lançar essa música, cara. Essa música está muito mal gravada. Deixa que eu vou convencê-los a que eu produza o primeiro compacto de vocês. Então a gente deu essa sorte, que não foi nem a música que a gente tinha gravado, que a gente tinha produzido. O Lulu Santos produziu o primeiro compacto que tinha Pintura Íntima de um lado e Por que Não Eu do outro. E aí a primeira música de trabalho, Pintura Íntima, vendeu 120 mil discos. Então, assim, era um fato que a gente estava ali, deu toda a sorte do mundo de repente, esse mesmo repertório, se eu tivesse isso hoje, não teria uma carreira, né? Igualzinho, com as mesmas músicas, não podia ninguém prestar atenção, né? Então, é por isso que eu não tenho conselhos para dar. Não, ele fala que não tem conselhos. O Leone, eu acho que é talvez o único artista dessa geração do rock pop brasileiro que é um dos mais atuantes nas redes sociais. Isso desde muito tempo. Então, assim, ele acabou de dar vários conselhos. O principal que você deu é internet, que é o grande canal, e você lançar sempre produtos novos, estar sempre alimentando o seu público. Então, não espera gravar um disco inteiro, um long play, um álbum. Você vai alimentando com singles. E uma arma muito poderosa que a gente tem também, que a gente vive nessa época de coisas mais imediatas, que é você lançar clipes, lançar imagens, lançar vídeos, né? Mesmo que seja do seu show, não precisa ser um clipe super produzido. Mas essas 2 armas são as mais poderosas. Então, você deu grandes conselhos, mesmo achando que não. Não, e ele tem um livro falando de música na internet. Ele omitiu isso aqui. Não são só 2 livros de poesia e o livro de entrevistas. Será que ele tem vergonha desse também? Não. É que esse livro já ficou velho, né? Essa coisa da internet, ela vai evoluindo tanto que ele ficou velho. Por exemplo, eu achava... Quando eu escrevi o livro, eu dizia para todo mundo prestar atenção no Facebook que ia ser grande. E ele já não serve de mais nada no Facebook, porque virou um lugar de briga, então as pessoas não vão mais por causa do seu trabalho, e passou a ter muito pouca efetividade. Quando eu tinha só o meu site, que tinha um fórumzinho dentro, todo mundo discutia ali, era uma coisa bastante focada. Hoje em dia, o Facebook, com essa coisa do algoritmo, só entrega as suas mensagens para 2% da sua base. Ou seja, eu tenho muito mais seguidor no Facebook do que eu tinha no site. Mas muito menos gente vê e talvez muito menos gente interessada no trabalho. Então, a ideia que eu tinha mesmo sobre a internet, de uma coisa de liberdade, de uma ágora, né, em que você poderia discutir os assuntos do mundo e uma coisa para mim que era revolucionária, libertária, hoje em dia eu acho que é muito pouco eficiente. Até porque, assim, eu comecei fazendo, então as pessoas prestavam atenção em mim. Depois todo mundo está fazendo, eu virei mais um, entendeu? Então, eu sinto hoje que a internet tem muito menos eficácia do que tinha no começo. Então, eu já não recomendaria nem o meu livro para as pessoas. Tem uma parte do livro que eu acho bacana, mas que tem a ver mais com a construção de repertório, ensaio, coisas da minha experiência, né? Assim, você tem uma banda, como é que você vai fazer para ensaiar, como é que você vai fazer para gravar, o que é produzir, mas a coisa da carreira mesmo, dali para frente, como é que entra no mercado e não sei o quê, o que eu escrevi já ficou velho mesmo. Bom, tem uma aqui que eu vou jogar para quem pegar primeiro. O Sérgio quer saber
duas coisas. Primeiro, qual a razão do fim dos festivais de música? E ele quer saber qual é o futuro da música do Brasil. Peraí, uma dúvida. Festival de música que se refere ao festival onde um compositor, como os antigos festivais da canção, onde as pessoas colocam suas músicas para vencer o festival, ou festivais de música pelo Brasil, tem milhares de festivais, só com bandas nacionais. Então, eu queria saber quem fez a pergunta para poder responder com mais eficiência. Oi. É festival tipo Festival da Canção? Antigo, Festival da Canção. Ah, sim. Eu acho que já passou. Eu acho que hoje não funcionaria, né? Eu acho que faz parte de uma época também que não tinha nenhuma dessas ferramentas que a gente tem hoje. Eu acho que ele tinha também uma coisa muito forte que eu acho que talvez fosse o último grande grito de liberdade. Onde tinha torcida, né? Onde as músicas, muitas vezes, elas passavam uma mensagem subliminar, e talvez esse grito que eu diga não era explícito, e eu acho, sim, que fazia parte de uma época, né? Que não fazia sentido. Eu acho que o último que eu me lembro, grande, onde teve a Gangue 90, e era no Festival da Globo, né? Eu acho que quando ele começa a ser absorvido pela televisão, por uma outra mídia, meio de comunicação de massa, também eu acho que ele perde sentido. Porque o que era o grande lance do festival? É você ir lá e torcer pelo seu artista. E que é muito bonito quando a gente vê imagens dessa época. Mas eu acho que hoje não faria mais sentido. Eu não sou saudosista, eu não sinto falta, de verdade. Eu acho que a gente tem outras maneiras de consumir música. Mas sempre que eu vejo, eu me emociono muito. Com esse recorte que eu digo, nesse contexto histórico, social, né, de uma construção de um país através da arte, através da música. Os reality shows tomaram o lugar dos festivais de música. Esses reality shows com canção, com batalhas entre intérpretes, tomaram esse lugar porque, no final das contas, eles não são muito sobre música. Eles são sobre reality, sobre competição, mas a ideia de competição está ali. Porque música em televisão dá baixa audiência. A audiência cai quando você coloca a música no ar. E isso fez com que as próprias emissoras, que foram patrocinadoras de festivais lendários na história da música brasileira, Excelsior, Tupi, TV Globo, tirassem o time de campo. Mas hoje em dia está muito restrito ali, só toca top, por exemplo, é uma coisa que é uma expressão autoexplicativa, né? E o reality show, ele fica preenchendo isso, dá muita audiência, gera engajamento em rede social, as pessoas ficam votando, ficam discutindo os méritos deste ou daquele competidor, ocupou esse lugar. Então, complementando o que a Lorena respondeu, tem esse aspecto também meio mercadológico do ponto de vista da televisão. Bom, e o futuro da música? O futuro é agora, está acontecendo, tem que pegar ele pela mão. A gente nunca teve tanto acesso à música. No celular, as pessoas escutam música onde elas estiverem. Qualquer lugar tem gente ouvindo música. E você pode criar vídeos e botar a sua trilha. Onde a gente pensou? Então, o futuro da música é agora. É agora. Não acho que vai deixar de ser consumida. Não, a gente tem um consumo grande agora, a volta do vinil, a volta do cassete. A gente nunca vai parar de ouvir música, nunca vai parar de produzir música. Onde tiver alguém com vontade de fazer arte, onde tiver alguém que você consiga minimamente mobilizar 2, 3, 4 pessoas, que na semana seguinte podem ser 10, num barzinho, numa roda de samba, a música não vai deixar de existir. Então, o futuro, para mim, é já. A futuro é difícil saber, né? Em 1990 e poucos, eu não podia imaginar que as gravadoras iam ruir, ia virar outra coisa. Assim, o mercado a gente não sabe. Agora, música é isso. Música existe desde antes da agricultura. Não vai acabar, né? E eu acho que, aos poucos, a gente também tem que começar a repensar até a relação com isso, com a arte, com a vida. Eu acho que a gente vive em tempos muito utilitários, né? Então, as pessoas falam, o importante é saúde, segurança, educação, não sei o quê. E o importante é pagar boleto, entrar na fila, pegar engarrafamento, trabalhar. E eu acho que a música e a arte, em geral,
que são a vida de verdade, né? É a hora que a gente celebra, é a hora que a gente está junto com as pessoas, que a gente se diverte, que a gente faz contato com os nossos desejos, o que move a gente. Então, é uma coisa que nunca vai acabar. Eu acho assim, é mais fácil o capitalismo acabar do que a música acabar. Eu só não sei, realmente não tenho a menor ideia do futuro da mercadoria música, porque ela já teve um tempo que não era mercadoria. Mas eu estava agora, assim, eu sou muito amigo de várias lideranças indígenas, então conheço bem vários desses hábitos. Os caras cantam e dançam para tudo, e dá uma inveja danada. A gente esquece de celebrar a vida, né? E música é celebração. Assim, lua encheu, tem dança na tribo. Choveu, tem dança. Colheita, tem dança. Tudo tem dança, tudo tem música, tudo. E a gente fica achando que a gente é que é civilizado, pegando trânsito, trabalhando 25 horas por dia, conectado. Não, peraí que eu tenho que responder meu chefe, domingo de manhã. Então, assim, eu acho que música é que é vida de verdade. O resto todo passa, a arte, a nossa vontade de celebrar, de estar junto das pessoas, isso não é futuro, não é passado, é eterno, né? Se houver futuro, haverá música. A primeira parte da frase não é certa, mas se for, a segunda com certeza é. Porque o Nietzsche, que entendia de algumas coisas, inclusive de música, dizia que se não há música, não há vida, né? Então, eu acho que sim, não importa qual gênero, não importa se vai ser comercializada, distribuída, compartilhada, mas eu acho que uma das coisas que nos afirma como seres humanos é a capacidade de produzir, ouvir e curtir música. Embora alguns outros seres vivos curtam música, eu tenho alguns gatos lá em casa que adoram música clássica, particularmente as sonatas solo para violino do Bach. Tenho comprovações disso. Eles gostam de música, é provado que seres vivos, outros gostam de música. Então, se a gente conseguir ter um futuro, a gente vai continuar escutando música. Qual vai ser, não importa, depende de nós, depende de quem estiver produzindo, depende muito também de quem estiver escrevendo sobre ela, porque é o ler sobre música. E acho que esse é o bottom line da mesa, né? A gente interessa as pessoas em escutar aquilo sobre o que a gente está escrevendo. O caso do Chico Science, no livro novo da Lorena. Então é isso, vamos nos engajar em ter um futuro. A partir daí a gente consegue continuar escutando música numa boa. Bom, acho que é isso, né? Queria agradecer a presença do Arthur da Pieve, do Leone, da Lorena Calabria, e queria que vocês fizessem umas considerações finais, o que faltou dizer sobre seus livros, para a gente se despedir. Opa, tem mais? Prefiro responder pergunta do que falar sobre o livro. Veio uma aqui, para o Leone. Vamos lá. Em algum momento, escrevendo os poemas do Baião de Dois, você se pegou cantando? Sim. Caso sim, qual o poema? A Daniela. Não, o meu intento com poesia era fazer algo que, de cara, eu já sabia que não era música. Mesmo que seja metrificado, eu sabia que não seria musicado. Não tem formato de música. Inclusive, que tem a ver com a primeira pergunta que eu não respondi, da diferença entre poesia e letra de música, eu acho que é só o suporte, né? Uma boa letra de música, ela pode, no papel, funcionar também, mas ela, junto com a música, ela é uma outra coisa. Ela, com a melodia, com o arranjo, ela, de repente, não precisa dizer tanto quanto a poesia que está no papel. E eu acho que a música tem uma coisa mais de formatos mais rígidos do que a poesia. A música, ela é mais atrelada a alguns tipos de... Se bem que a Legião Urbana, por exemplo, no final, eu já não sabia nem onde começava, onde acabava, porque era uma coisa do Renato mesmo, de confrontar o formato de música pop. E eu sabia... Eu sei quando eu vou escrever uma letra. Eu sei... eu tenho técnicas disso, e é isso que me deixa um pouco assim com a música, às vezes. É saber muito. Eu gosto de não saber tanto para poder
me arriscar. Então, assim, tem poemas metrificados e tem poemas não metrificados. Os metrificados, as pessoas perguntam, e quando isso vai virar música? Nunca. Se fosse letras de música, eu teria escrito diferente, entendeu? E eu não... Atualmente eu tenho escrito até mais prosa do que poesia ou letra de música. Tenho escrito mais ensaios, poemas e coisas assim. Mas tenho escrito mais prosa, que é uma coisa que eu quase não tinha escrito, porque eu não sei. Exatamente porque eu não sei escrever isso tão bem. Aliás, para a Lorena e para o Dapiev, o escrever sobre música, né? Quais... Esse mistério, né, de você transformar em texto, você discorrer sobre algo tão intangível, né, quanto a música. Essa pergunta é curiosa, porque às vezes eu escrevo em silêncio, às vezes eu escrevo ouvindo música que não necessariamente é sobre o que eu estou escrevendo, mas tem dois momentos, não sei se com vocês é assim. Você fica dias, horas, vários momentos pensando sobre o texto, e tem uma hora que ele tem que se materializar. Nessa hora, para mim, é como se fosse um transe. Um transe. Eu não sei se está dia, se está noite, se está chovendo. Eu entro num túnel e eu tento colocar para fora sensações. Porque eu acho que, para mim, a música é menos técnica. Eu não toco nada. Eu sei distinguir vários ritmos, mas por conta de tanto ouvir música, mas, tecnicamente, eu não sei. Eu não toco, então eu não sei muita coisa que outros artistas poderiam me explicar, mas eu sou curiosa, então quando eu não sei eu pergunto, e eu não tenho nenhuma vergonha de perguntar. Agora, esse transe que eu digo é porque não é só sobre música. Quando você escreve sobre música, você não está escrevendo só sobre música, você está escrevendo sobre uma vida, você está escrevendo sobre um contexto histórico, você está escrevendo sobre um momento, são milhares de sensações que vêm. Principalmente quando eu tenho que descrever um show ao vivo, que é onde eu fiz mais tempo, quando eu escrevia na Bis, eu adorava isso, porque para mim é onde a música existe, né? Pelo menos é onde ela existe nessa forma mais completa que eu estou dizendo, de um jeito mais sensorial, de muitas vezes você ouvir aquilo te tocar e só depois você vai saber, porque ela mexeu em algum sentimento, alguma sensação, alguma lembrança da sua vida que estava ali meio escondida, e a música foi capaz de ir atrás e puxar de volta. Então, primeiro ela entra pelos ouvidos e depois ela passa pelo corpo e ela volta e chega no cérebro. Para mim, a música sempre foi isso, mesmo quando eu estou quietinha ouvindo, sem dançar. Eu voto com a relatora Lorena Calabria, acho que ela falou o essencial. Música não é só sobre música, música é sobre história, sobre vida. Às vezes eu fico lendo sobre essas experiências de se fazer música criada por computador. Silvio outro dia escreveu sobre isso na época. Interessa até a página 2, porque não tem a vida daquela máquina. Agora, se você vai ler sobre o Chico Science, tem a vida daquele cara em Recife, que distribuía release em redação, tem o Jimi Hendrix, que morre em Londres, que faz isso, que faz aquilo, que serve aos paraquedistas nos Estados Unidos, tem o compositor clássico que não podia assumir a homossexualidade dele, que é Tchaikovsky, e acaba morrendo em circunstâncias ainda hoje muito discutíveis. Se fosse parido de chocadeira, ainda que a música fosse a mesma, e não seria, metade do interesse dela cairia por terra, eu acho. Então, quando eu escrevo sobre música, eu escrevo também sobre os criadores dessa música. Eles me interessam tanto quanto a música que eles produziram, em circunstâncias históricas, às vezes muito atrozes, música composta sob ditaduras no Brasil, na Rússia, na Alemanha, e as pessoas continuaram produzindo música. Então, se a gente conseguir alcançar o futuro, a gente vai continuar escutando música e nós escrevendo sobre música, se sobrevivermos, naturalmente. Eu recentemente comecei a escrever sobre música também, assim, porque eu estou fazendo faculdade de letras, e aí eu tive que escrever artigos, ensaios, tudo mais, e escrevi sobre o primeiro disco do Macalé, que é um disco muito importante, porque foi logo depois do AI-5, quando a ditadura conseguiu destruir
uma euforia cultural que veio de 58 até 68, né, com bossa nova, tropicália, cinema novo, parangolés do Hélio Sica, teatro do Zé Celso, era e aí acabou ali, e veio uma época muito dura, né? O Paulo Henriques Brito, que é um amigo meu que é poeta, que ele escreveu sobre o Sérgio Sampaio, que ele diz que chama de rock noturno, né? Que foi uma coisa muito maluca, de que a gente chegaram ao mesmo tempo no Brasil a contracultura e a ditadura. E aí a contracultura significava outra coisa aqui, né? A viagem, que nos Estados Unidos era uma viagem de liberdade, de ampliação de horizontes, nossa viagem era exílio, né? A noite, que era de experimentações, aqui a noite era de se esconder mesmo. E esse disco do Macalé é muito assim. É muito doído, muito triste e muito visceral também. E aí o que eu tentei quando escrevi foi o que eu já percebia com outras pessoas que escrevem sobre música, que eu não quero saber o que eles acham sobre aquela música, mas todos os insights e todas as conexões que são feitas, que só aquela pessoa pode fazer. Assim, a carga de vida dele, com as coisas que ele leu, de filosofia, de romance, as coisas que ele ouviu, vai fazer conexões para mim, que vai fazer aquela música ser diferente para mim. Da próxima vez que eu ouvir, eu já não vou ouvir igual. E o que eu acho bacana é que a gente acha que música gravou é uma coisa estanque e que ela é sempre igual. Não é. Eu posso ouvir uma música e só na 50ª vez perceber, isso que ele estava falando. Então, cada vez que eu ouvir, se eu estiver triste, eu vou ouvir de um jeito, se eu estiver alegre, eu vou ouvir de um jeito. E as pessoas que escrevem me ajudam a perceber todas as camadas, e até às vezes coisas minhas mesmo, que eu fui ler e falei, caramba, que legal que o cara pensou isso. Não é que descobriu um sentido secreto, porque eu não acredito que música tenha um sentido. Ela tem vários sentidos, ela abre. Eu acho que a importância da arte não é apresentar verdades, é apresentar dúvidas, né? Ampliar a nossa coleção de dúvidas para a gente não ficar dogmático, não ficar panfletário. E eu adoro ler sobre música por causa disso, porque me faz pensar sobre música diferente e me faz ouvir música diferente também. E tem uma pergunta aqui que trata de uma questão, né, que envolve o Leone, de certa forma, da Pieve, né, que a relação de quem escreve sobre música e também tem experiência como instrumentista. Como é que essas coisas casam, né? Você ter uma experiência com um instrumento musical e escrever sobre música. Na verdade, eu queria saber qual era os instrumentos que vocês gostam de tocar, mas eu acho que a questão tem mais a ver por esse lado, né? Eu tenho um violão que meu pai me deu, talvez no aniversário de 10 anos. Não passei do AC/DC, do Deep Purple no aprendizado dele. Tive uma bateria que eu vendi quando entrei na faculdade. Ainda tenho um instrumento de percussão paquistanês, aqueles tambores de 2 cabeças. Tenho uma gaita cromática e tenho um saxofone alto que eu comprei por conta de um cara chamado Paul Desmond, que era o saxofonista da banda do Dave Brubeck. Só que o filho da mãe fazia parecer muito fácil tocar saxofone e é muito, muito difícil, né? Para mim, ter tentado a sorte com todos esses instrumentos, e alguns estão lá em casa ainda. Aí, na fase de Buena Vista, eu comprei timbales, sabe aqueles tambores duplos para gente que dança? Que inferno para a família, né? Sim, já foi dado de presente também. Me ajudou a entender o funcionamento daqueles instrumentos. Não que a técnica seja primordial para você escrever sobre a música, mas para não escrever bobagem sobre a música, você entender minimamente no instrumento ajuda, né? Eu já ouvi colegas discutindo que saxofone faz acorde. E isso é uma atrocidade, porque saxofone emite uma nota por vez, logo, portanto, não faz acorde. Se você soprou um saxofone na vida, um dia você sabe disso, então ajuda. E a segunda coisa que ter experimentado a sorte com esses instrumentos me deu é aumentar a profunda admiração por quem leva a música adiante, que demanda uma disciplina que eu jamais tive
é preciso tocar horas ao dia e aí na hora de folga procurar os amigos para tocarem todos juntos de novo. É tipo jogador de futebol que ganha vida no gramado e na hora vaga vai jogar futevôlei na praia da Barra da Tijuca. É um pouco isso. Aumentou muito a minha admiração pelos músicos profissionais ou aqueles amadores operosos, saber a dificuldade que é ter, manter, como é caro, ter aula, etc. Então, ter tocado um pouquinho me ajudou a entender essas duas dimensões da música. Eu acho que nem é uma questão de tocar um instrumento. Assim, eu, como compositor e como artista, eu vou me interessando por coisas a cada momento. Então, eu acabo que eu gosto ou não gosto das coisas, se elas têm alguma forma de eu me relacionar com esse interesse do momento. Então, assim, não é que eu goste de um artista, eu posso nem gostar de um artista, mas em determinado momento alguma coisa que ele faz me interessa. Ou não goste, sei lá, de alguma coisa, em determinado momento eu deixo de gostar, não quero mais ouvir esse negócio. Então, para mim, seria muito difícil eu ser jornalista, por exemplo, porque a minha relação toda com música sempre foi muito pessoal e muito passional. Eu seria um péssimo jornalista, porque é isso, tem horas que eu me desinteresso de uma coisa, acho que aquilo é chato, e eu vou deixar esse momento influenciar no meu julgamento daquele... Eu acho muito complicado e muito nobre alguém que consegue estar olhando para tudo, né, que está recebendo, naquela época de gravadora, que vai receber os suplementos, né? Sei lá, 5, 6 discos por semana, e você tem que ouvir estilos diversos e falar daqui, fazer resenha. Eu não teria o menor saco para isso, né? Então, assim, eu não teria essa vontade. Então, quando fui escrever sobre o Macalé, é porque realmente estava me interessando, e essa relação da música com a ditadura... Engraçado que eu escrevi isso já faz uns 2 anos, mas agora eu percebo por que eu fui escolher também, porque a gente está num momento muito parecido, né? Que os temas começam a ser escolhidos. Você pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode ter beijo gay, não pode ter temática gay. Você fala, caramba, a gente está voltando para lá de um outro jeito, mas está voltando. Então, a gente tem que ficar atento para a gente não... A gente tem que resistir antes que a coisa fique grande demais, né? Maravilha. Bom, então chegamos ao final. Queria agradecer Arthur da Pieve, Leone, Lorena Calabria. Boa noite.